Fala, membros, beleza? Vamos para o episódio número 9 de Wonder Priority Play. Caralho. Já começamos muito bem com o pessoal falando: nossa, a menina tá com febre. Por quê? Você tá convidando a gente pra ir na sua casa? Tá sendo amigável? Nem acredito, Neiro. Nem acredito. Olha, o choque. Vamos visitar, Neiro. Muito legal isso, né? Pula essa open, pelo amor de Deus. Tecnologia que vê o sonho da galera? Aqui ele delimitou, né? Não é sonho nem realidade. Interessante. A Neiro tem o QI altíssimo. Ela nasceu de inseminação artificial. Por isso que ela não tem pais. Nossa, que estranho, né? Ela literalmente mora na frente, dentro de um hospital. Que situação, hein? Outra situação muito complicada da Neiro. Ela nasceu com um objetivo já. Presta atenção em como isso é importante para a narrativa de uma maneira geral. Ela nasceu para fazer algo. Então tudo aquilo que a gente falou nos episódios passados, que ela se cobrava demais, porque ela não se achava no direito de ser uma criança, de ser uma pessoa, uma garota, né? De ter as vontades que uma criança garota tem, vontades, né? Cuidado com a estética, enfim, tudo isso que a gente fala que bate nela, claramente bate agora porque ela foi criada pra ser uma gênia e fazer um trabalho. Então, se você pegar essa mesma situação e você passar para uma família, vamos pegar uma família japonesa tradicional que a gente vê em muito anime, onde você tem os pais exigindo que os filhos continuem as suas respectivas situações e eles estão tão afastados que é como se eles não estivessem ali, né? Esses pais eles estão tão distantes do filho que é como se eles não estivessem ali. A Neiro é a representação de um exagero desse evento. Então ele tá falando sim sobre a ausência dos pais, ele tá falando sim sobre a questão da Neiro ter uma responsabilidade muito grande com uma idade muito pequena, e ele tá falando sobre como isso é pesado pra ela. Então, por mais que possa parecer uma situação irreal, pra muita gente é uma situação real. Isso aqui que é quase utópico dessa garota como adulta, bom, tem muita família que trata os seus filhos como adultos desde pequenos e coloca a responsabilidade neles que eles não deveriam ter. Novamente o anime ele consegue trabalhar essa questão do exagero, mas sem ser tão exagerado assim. Não é tão exagerado assim porque acaba sendo real. Ela de fato não tem pais, como muitas crianças não têm pais, e ela tem uma responsabilidade muito grande que ninguém se importa se ela vai conseguir lidar ou não, porque, bom, ela tem a responsabilidade, ela que se vira, entendeu? Então, essa é a questão aqui. Aqui teve uma palavra da Rika falando, é como se a gente estivesse em mundos completamente diferentes, né? A Rika com a Neiro. E a Neiro sente um baque, né? Porque ela sabe que são mundos completamente diferentes, mas ela quer ter essa proximidade com essas garotas, são amigas dela, né? A Rika começa com esse negócio de pintar unha, etc. E ela tá fechada na dela. Porque pra ela isso é uma outra realidade. Ela não tá acostumada com esse negócio de se preocupar com a aparência, por exemplo. Ou no caso, se preocupar com a aparência no sentido estético. Ela se preocupa com a aparência no sentido profissional, né? Todo mundo querendo, as garotas falando ao redor dela que gostariam de viver sozinha, né? De ter a sua própria individualidade, ter o seu próprio espaço, né? E ela tem, né? Teoricamente. E ela tá achando isso estranho, porque ela, na verdade, gostaria de ter o que essas pessoas que essas pessoas têm. Elas têm família. A Neiro não tem família. Então a Neiro se sente deslocada quando elas estão conversando sobre isso. E aí, Neiro, qual é o seu sonho? Eu acho que eu vou continuar desse jeito que eu tô pra sempre. Quero apresentar um amigo pra vocês. A Wano Kotobuki. Malbina. Essa garota era uma doutora em psiquiatria. Ela experimentou situações de quase morte. Teve uma hora que não voltou. É arriscado, né? Obviamente. Conhecer a Kotobuki num sonho. Ok. E a mina tem heterocromia também. Ela entrou em contato num sonho com uma garota que ela de fato conhecia. Mais uma vez, comprovando aquela coisa que já tinha sido dita no primeiro episódio, que todo esse pessoal viveu, né, em algum momento. Só discordo dela. Ela falou que de cientista que não acredita em Deus são incompetentes. Vai se ferrar. Eu sou ateu. Eu acho que você tá errada. Caralho. Que uma coisa interessante é porque, assim, a garota, ela era uma cientista que experimentava situações de quase morte, né? E ela tá se divertindo nesse mundo. Esse mundo tá muito divertido pra ela. Por que é isso, né? Ela tá se divertindo porque é o objeto de estudo dela. Então ela se confundiu tanto com esse objeto de estudo que ela chega num momento que ela para de um sentimento de pesar com relação a essas situações e começa a
se divertir com aquilo. Claro que tudo isso vai estar como uma grande camada de proteção para o verdadeiro sentimento dela, porque isso aqui é uma maneira de você lidar com essas situações de quase morte, né? Então, ela vê tantas situações de quase morte que ela tem que gerar uma maneira para lidar com aquilo que não seja apenas de dor e pesar, né? Porque como é que você vai lidar com isso todo dia se você ficar com todo dia puto da vida, chateado e destruído, né? É complicado. Então aqui ela claramente como uma maneira de se defender dessa situação, de ter que enfrentar a situação até na própria vida, ela tá aí rindo, se divertindo, né? Conversa um pouco com a Rika também no episódio passado, né? Quando a adrenalina entra no cérebro, dizem que você vê um campo de flores pra combater o medo da situação, o medo da morte, entendeu? Tudo isso conversa. A Rika no episódio passado, como ela se defende com a risada, com a piada, né? Essa garota tá fazendo a mesma coisa aqui também. Um dos paralelos realmente existem. Essa cobra é muito boa, hein, mano? Tentação da morte. Eu fui abduzida por um pesar inocente, por uma tristeza inocente. Ela fala aqui, né? Ou seja, ela foi dominada por esse pesar, por essa tristeza. Ela foi dominada por essa tristeza e foi isso que fez ela morrer, basicamente. E, obviamente, que o vilão aqui é um cientista que trata elas como porquinhos da Índia. Porque o que afeta as duas, principalmente, né? O que afeta elas justamente elas terem sido tratadas como cobaias, como seres que só servem de teste, só servem para exercer uma função, para fazer uma coisa específica, né? Que é o que elas são. Elas são resultados de um experimento. Esse experimento é uma maneira de fazer uma crítica a essa questão de você ter famílias muito apegadas às funções que elas exercem e menos às pessoas, né? Porque se você for fazer uma comparação disso, dessa situação das duas com, por exemplo, pais que exigem que você faça determinada coisa, é quase como um cientista focando o seu desenvolvimento para você ser muito bom em fazer uma determinada coisa. Dá quase na mesma. Então seus pais meio que te tratam como uma grande cobaia, como um rato de laboratório. Eles te preparam para ser uma pessoa muito inteligente, eles te preparam para ser uma pessoa que vai comandar a empresa da família, alguma coisa assim. A sua individualidade que se foda. Aqui a mina tá dando maior força pra Neiro, né? Falando umas verdades. A Neiro tá falando, eu vou te pegar de volta de lá, vou te trazer de volta. Ela falou, mano, você não vai conseguir trazer de volta. É impossível você me alcançar e me trazer de volta. Aí a Neiro falou, então eu vou fazer a mesma coisa com você. Ela falou, não, você não vai fazer, porque você vai morrer também. Quem que vai me proteger no mundo de verdade? Então, tipo, o anime já começa a falar que esse negócio de salvar as pessoas que já foram é impossível. Ele já começa a trabalhar esse assunto. A mina literalmente disse pra Neiro assim, você vai ter que aceitar a minha morte. Porque você não vai conseguir me recuperar. A gente já estabeleceu aqui que você não tem culpa nenhuma. E que a gente precisa lidar com a realidade aqui. Esse mundo de fantasia, ele existe pra te ajudar a lidar com a realidade, mas você vai ter que lidar com a realidade. Aqui é uma coisa que algumas pessoas podem entender errado, inclusive. Vou ler o que foi dito. Você me deixou sozinha, a Neiro fala. Me deixou sozinha pra lidar com tudo. Aí ela falou assim pra Neiro, você não elogia os meus métodos de pesquisa? Você não gosta dos meus métodos de pesquisa? A consequência foi essa aqui. Aí a Neiro fala, você não considera os sentimentos das outras pessoas. Aí a menina fala, você tá acostumada com isso. Você tá incomodada, mas não é pelo que você tá falando. Você tá incomodada, você tá falando que que eu sou egoísta, eu não me preocupo com as pessoas, mas você não tá incomodada por isso, tá incomodada por outra coisa. Você tá incomodada porque você não aceita que eu já fui. Então vou continuar o que elas estão falando aqui. A Neiro fala, não é normal você simplesmente morrer. Aí ela fala, essa parte que podem entender errado. O anormal não é mais divertido? Ela fala. Então vamos repetir. A Neiro fala, não é normal você simplesmente morrer. E ela fala, o anormal não é mais divertido? Agora, o que ela tá falando aqui é que ela, como uma pessoa que lida com a morte desde sempre porque ela pesquisou isso,
ela considera esse anormal, a morte, muito divertida. Ela não tá falando aqui que ela acha que as pessoas deveriam morrer, que isso é divertido. O que ela está falando aqui é que ela considera o anormal, a anormalidade da morte, uma coisa muito divertida. Ela lida com isso. Então, ela é uma pessoa que não demonstrava sentimento, uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que considera a morte algo interessante, e a Neiro reclama desses 3 pontos. E ela tá olhando com um olhar de sorriso, porque ela sabe que a Neiro não tá preocupada com nenhuma dessas coisas, na verdade. Ela tá achando, ela tá falando que ela tá triste, a Neiro tá falando, isso não é legal pra mim, quando ela fala, né, sobre a morte. A Neiro fala, isso não é legal pra mim, mas é porque a Neiro está chateada com o fato dessa garota, que ela se importa, ter feito o que fez e abandonado ela. Mas esse chateamento é mais porque a garota não cumpriu com as expectativas que ela tinha com relação à garota. Então a Neiro, ela tinha expectativas para essa garota e essa garota fez algo completamente diferente. E ela tá incomodada com isso, né? Ela tá chateada porque ela queria a presença dessa garota, que era uma pessoa muito próxima dela, da realidade dela, de como ela era, né? Então tudo que ela tá reclamando na garota é coisa que faz um pouco da personalidade dela e que tá mudando aos poucos por causa do contato que ela tá tendo com as outras amigas. Então, a Neiro é uma pessoa muito fria. A Neiro é uma pessoa que não se importa com os outros. A Neiro é uma pessoa que tudo que ela tá criticando nessa garota, você pode aplicar a ela também. Então é uma autocrítica. E aí a garota vai meter isso a real na cara dela. Olha pra sua cara. Tá tudo bem, você não conseguiu novos amigos agora? Não tá tudo bem com você? Você não mudou? Tudo que você tá reclamando de mim, você tinha isso e mudou. Você tá mais de boa comparado com você era antes. E aí a Neiro fala, mas elas não são como a gente. Você fez conexões com pessoas. Você vai mudar. Você não é mais como eu era. Você não é mais como eu. A gente não é mais igual. E isso é maravilhoso. Você tá tendo contato com gente diferente de você. Trate essas pessoas com carinho, como se fosse um tesouro. Porque se você continuasse como eu, você teria o mesmo fim que o meu. E você não quer ter o mesmo fim que o meu, porque você tá olhando pra mim e você está chateada. Eu sou o Dr. C, que você roubou meu trabalho. Nani! Puta que pariu. Pegou. Resolva esse problema, que eu sou foda, eu sei. Vocês não conseguem resolver o problema. Esse problema é impossível pra vocês. Esse ciclo não existe, se não dá pra resolver. E o cara se fudeu. Basicamente aqui o trauma delas é, principalmente da garota de cabelo rosa barra branco, é um cara que tava querendo ferrar com a vida dela o tempo inteiro. E, bom, basicamente ela não conseguiu se livrar desse cara porque esse cara continua enchendo o saco dela o resto da vida. E esse cara tava louco pra dissecá-la, porque queria estudar o corpo dela. E isso era invasivo, obviamente. Então, qual que é o trauma da garota? Tudo sobre ela ser, desde que nasceu, um negócio de teste, um objeto de teste, de pessoas olhando pra ela como se ela fosse um robô, uma coisa que pode ser pesquisado o tempo inteiro, que tem que ser analisado o tempo inteiro, que tem que ser avaliado o tempo inteiro. É esse o trauma da garota, que tem muito a ver com a responsabilidade que a Neiro tem com a vida dela hoje. Então, novamente, aquela questão dos dois, dos casos das pessoas terem muita semelhança, é por causa disso. Garota, eu salvo a garota. Eu vou desconectar o seu suporte de vida. Ó. Como que a Neiro vai salvar a garota? A garota tá morta. Como que a Neiro vai salvar a garota? Ela literalmente diz, se eu não fizer isso, o governo vai vir e vão tratar ela como uma cobaia. Tudo que a garota passou e o que ela acabou se matando foi por ter sido uma cobaia. Então como que a Neiro vai salvá-la? Não deixando que ela se torne uma cobaia. Então ela tem um respeito, ela tem um carinho pela pessoa tão grande que a vontade da pessoa, por mais que a vontade da Neiro seja outra, de continuar com essa garota e criar alguma possibilidade dela viver, ela vai respeitar a vontade da garota. Porque ela entende o problema da garota. Quando você entende o problema da pessoa, você respeita a decisão da pessoa. E aí a gente tá falando de pessoas que tomaram decisões e que isso aí é completamente irreversível. Obviamente que é disso que a gente tá falando. Ela parece só dormir.
Ela já tá morta. É só um container. A amiga dela falou isso. Ela tá respeitando. As outras garotas, elas não sabem o que o que essa garota passou, então elas estão questionando. Olha só, não é normal você fazer isso. Não é normal você vai estar matando uma pessoa. Essa pessoa parece viva ainda pra gente. Eu não quero ver isso, né? Até porque elas também não aceitam necessariamente a morte de pessoas, até porque elas estão nessa brincadeira aí toda, nessa situação toda, justamente para salvar pessoas de ovos. E Neiro literalmente acabou de falar que as pessoas de ovos não tem como serem salvas, se é que vocês me entendem. Então é quase o anime falando, olha só, pessoal que morreu não volta mais. E aí as garotas terem que lidar com isso é complicado. Se você fizer isso, vai acabar com trauma. Fica tranquila, não vai acontecer isso. Tá tremendo, né? Decisão difícil. A Momoi falando que a Ai consegue talvez mudar o pensamento da Neiro. Eu não sei se tem que mudar. Ela tem contato com os malucos. Agora rolou um mistério, hein? Se a gente dissesse a verdadeira razão, nenhuma delas lutaria. Nós somos a raiz do problema do suicídio de garotas. Agora preciso pensar sobre isso, né? A Ai perguntou qual é o motivo de você estar fazendo isso. Ela falou porque a Kodobuki falou pra mim que ela não quer que adultos mexam nela. E a Ai falou, pô, se você tivesse falado a verdade pra gente, a gente teria entendido melhor. A Ai muito compreensiva, né? Ela não consegue executar a ação. Até porque ela tá envolvida, né, gente? É muito difícil pra ela. Por mais que ela tenha consciência, porque ela é a pessoa da consciência, da lógica, né? Então, por mais que ela tenha consciência, lógica, ela é sentimental, ela é uma pessoa. Isso é uma situação muito difícil pra qualquer pessoa. Ela tá respeitando, ela entendeu o que a garota falou, ela tá querendo exercer o que a garota falou, tá respeitando, enfim, tudo mais, tá? Aceitou. Mas, ainda assim, existe uma parte dela que diz que é melhor não fazer isso. A Koito gostava mesmo do Sawaki. A Ai tá se preocupando com o fato de ela ter, mesmo sem querer, dado a ideia pra Koito de que o Sawaki gostava dela. A Ai fez com a Neiro o que a Neiro tentou fazer com a amiga. A Ai ouviu, entendeu e aceitou a decisão. E aí quando a Ai faz isso com a Neiro consegue fazer isso também. E bora continuar a vida, seguir em frente. Acabou o episódio? Tem pós-créditos? Acho que não, né? Próximo episódio é confissão. Mas grande episódio para falar sobre essa questão de você... logicamente, você não necessariamente vai conseguir tomar as decisões porque você não é só lógica, você é sentimento também e você precisa ter um suporte emocional para poder tomar decisões, que foi o que aconteceu no episódio, né? Então, todo esse episódio para falar sobre isso. Sobre como afeta as pessoas essa questão de você nascer com uma função, nascer com um objetivo, de você não ter afeto, né, de ninguém, você só ter metas, ter que cumprir horários, tem que cumprir coisas, você só existe para fazer coisas, você não tem afeto com ninguém porque ninguém te dá o direito de você ter afeto, né? E aí a Neiro mostra como você tem que ter afeto, a Neiro mostra como o afeto é indissociável de você, quando tem acesso a outras pessoas que compartilham alguma experiência com você, compartilham uma situação dramática com você, você tem uma evolução, etc, etc, etc. Então, todo episódio para falar sobre isso. Tem o mistério do Uraki e do Aka, né? Me parece que não é uma sensação que eu tenho de que eles são vilões. Eu já tinha chegado a uma ideia de que eles representam assim um pouco informações de sociedade. O Jiboré representa o senso comum, o outro representa a parte mais científica, mais empresarial, talvez, né? E eles falarem que eles são a causa disso tudo, agora faz um pouco de sentido, né? Porque se eles representam a sociedade e a sociedade é a culpada por todas essas crianças morrendo, então meio que faz sentido eles falarem que eles são a raiz de todos os problemas, né? A mesma sociedade que dá informação, que dá uma maneira de você se livrar do seu pesar, do seu problema, é a mesma sociedade que é culpada por te lascar. Então, eles são as pessoas que estão ajudando essas garotas a sobreviverem, teoricamente, ao mesmo tempo que são as pessoas culpadas por ferrar com as outras pessoas, com as outras crianças, né? Então, eu consigo enxergar mais dessa maneira. Eles são ao mesmo tempo os mocinhos e vilões, se é que vocês me entendem. Eu consigo interpretar dessa maneira. E a mulher,
ela é uma representante do governo, podemos dizer assim. Não sei se é do governo, mas ela é uma representante das grandes empresas, né? Ela sabe o que está acontecendo na sociedade e ela não está intervindo. Ela está tomando conta da situação, digamos assim, mesmo não sendo a liderança. Então ela faz um papel de faço parte da sociedade, sei o que está acontecendo, mas depende do meu interesse, alguma coisa assim. Então, dá pra criar algumas teorias com relação a isso, mas eu acho que vai caminhar nesse sentido, de eles como serão representantes da sociedade, são mocinhos e vilões, e a nossa querida pessoa que tá ajudando a Neiro a viver, ela é a pessoa que sabe de tudo isso e não conta pra ninguém, porque não tem interesse, basicamente. Então, acho que é isso, galera. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, membros. Valeu, falou.